Nós vamos falar hoje sobre flexão composta. E aí é o nosso capítulo 2.2. Rapidinho, antes de eu entrar nessa parte, vamos relembrar o que a gente falou na aula passada e qual que foi a equação, né, que a gente viu. A gente, o objetivo todo desse nosso primeiro bimestre é estudar flexões. Então, quando a gente começou a estudar lá centroide, depois carga distribuída, momento de inércia, tudo isso era para nós chegarmos na aula passada e na aula de hoje também, né? E a gente aprender a fazer esse cálculo aí de flexões e coisas relativas a isso. Então, quando a gente faz uma força, né, por exemplo, numa viga, igual essa aqui, ela tem a tendência a acontecer algo mais ou menos desse aqui. Então, eu exagerei, né, nesse desenho aqui da direita, mas só para ficar mais fácil da gente entender. Então, a flexão quando eu faço a carga, ele vai ficar é, desse jeito aqui. E aí, o que que acontece? As fibras de cima, aqui, ó, elas ficam comprimidas, as fibras de baixo ficam tracionadas. O esforço que causa essa compressão ou tração é o esforço de flexão normal, né? A tensão normal. Então, a aula passada, a gente viu essa equação aqui, ó, que a tensão normal que causa a flexão, o que ela depende? Ela vai depender do momento de inércia, ela vai depender do momento fletor, e ela vai depender de uma distância, que é uma distância que a gente estava usando a letra C ou a letra Y, depende aí do exercício. Essa distância C, ela é uma distância da linha neutra até o ponto em que a gente está interessado. Então, quando ocorre a flexão, vai ter um ponto que passa no centroide dessa viga, né, uma linha, para ser mais específico, e essa linha, a gente chama ela de ponto neutro. Nessa linha neutra não ocorre nem flexão, nem tração. Então, se a gente fosse fazer um gráfico aqui, por exemplo, aqui tracionou. Então, a gente tem a máxima flexão aqui. Aí, essa flexão de tração, né, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que vai chegar aqui na linha neutra, eu não vou ter nem tração nem flexão, e aí eu vou ter agora compressão, vou ter um esforço para o outro lado, até chegar no máximo, né, que é onde acaba. Então, a gente tem tipo um esforço de compressão em cima e aqui de tração embaixo. E aí, bem aonde cruza aqui, é onde passa a linha neutra. E aí, esse C que está aqui, né, aqui na fórmula, por exemplo, se for para máxima flexão, seria essa distância da linha neutra até a extremidade aqui da viga. Esse aqui seria o C. Ou para cima também vai. Esse aqui também seria C. Então, esse momento fletor, a gente passou aí umas 2 aulas aprendendo a calcular ele, né? E também a fazer o diagrama dele. O momento de inércia, nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Quem perdeu essa aula, é importante que reassista. Ela tem gravadinho aí, tudo certinho na internet, tem a aula, vocês podem reassistir. Então, essa aqui é o resumo da nossa aula passada, né? A gente fez esses exercícios aí. Agora, o que que diferencia? O que que vai aumentar? Agora, na aula de hoje, nós vamos aumentar mais uma tensão. Nós vamos colocar uma força aqui agora, na horizontal. E também vai ser uma tensão normal, também é uma tensão normal. E aí, isso vai comprimir, então eu vou ter 2 esforços. Então, na aula passada, a gente usou essa equação aqui. Aqui está chamando de Y. Pode chamar de C ou de Y. Então, Y, distância do centroide, é o ponto em que se quer calcular a tensão. O I é o momento de inércia, então vai depender do tipo de viga, né, por exemplo, que a gente tem. E M é o momento fletor, a gente calcula aí fazendo
fazendo igual a gente fez nas aulas passadas e retrasadas. A gente faz o corte na peça e calcula qual é o momento fletor no ponto de interesse. Outro jeito de calcular a tensão é simplesmente fazer uma força sobre uma área. Se eu tenho uma área e eu fizer uma força aqui, se essa força for perpendicular a essa área, eu chamo isso de tensão normal. Força sobre área. Então, isso aqui vocês, na Resmate 1, vocês devem ter feito exercício disso até cansar. Sim. Então, a tensão total que agiria, né, que atuaria aí nessa viga, seria uma soma das duas equações. Então, o que que aumentou? O que que mudou da aula passada para essa? Simplesmente esse termo aqui, ó. A gente coloca mais essa força perpendicular atuando numa área. Essa parte daqui calcula tudo igualzinho. Certo? Então, não tem segredo. Só vai aumentar mais esse termo devido a essa força aí que está atuando, né, na vida. Vamos fazer um exercício com valores, que daí eu acho que vai ilustrar melhor. Então, tem um F1 aqui, ó. Esse F1 está agindo certinho na metade, então já facilita, né, a gente calcular o momento, as reações de apoio. Então, determine a tensão normal máxima para a flexão composta abaixo. Flexão composta. Então, só para... É o tema da nossa aula de hoje, flexão composta. Então, só para ficar claro que composto vai ser quando, voltar aqui um slide, ó, eu tiver essas duas aqui, ó. Quando eu tiver essas duas, aí a flexão é composta. Eu tenho tanto a flexão normal, quanto a flexão simples, ou simplesmente flexão. A gente chamou na aula passada, deixa eu só pegar aqui o nome certinho para... flexão simples. Isso, flexão simples. Quando só tem essa, é flexão simples. Quando tem as duas, é flexão composta. Beleza. A força 1 vale 500 mil newtons, aqui, e a força 2 vale 100 mil newtons. Para poder calcular o momento de inércia, nós precisamos conhecer a área de seção reta, né? Então, essa viga ela é retangular de 300 por 400 milímetros. E aqui está a nossa equação. Então, a tensão normal máxima seria essa daqui. Quando fala que a tensão normal é máxima, quer dizer que a gente vai calcular para a máxima distância, né, da linha neutra. Então, a gente vai calcular ou para um ponto aqui, ó, sempre para os pontos da extremidade, né, que é o ponto que vai mais, vamos assim, mais vai sofrer, né, o esforço. Só um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Desculpa, pessoal. Então, continuando, o máximo esforço vai acontecer sempre na máxima extremidade. Então, ou aqui nesses dois pontos aí que eu fiz o X. Tá. Beleza, então, nós precisamos calcular essas duas partes aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Então, vamos lá. Para o cálculo da força normal, como se tem apenas uma força horizontal, tem-se que F é igual a 100 kN. Esse F é a reação de apoio. Então, a gente tem
dois apoios aqui, né? A gente tem esse apoio aqui, que seria um apoio de primeiro gênero, e esse aqui, que seria um apoio de segundo gênero. Então, só o apoio de segundo gênero é que consegue ter uma reação para esse F2, né? Então, bem aqui, eu vou ter uma reação, bem aqui, vai atuar da esquerda para a direita. E como F2 vale 100.000, a reação também tem que valer 100.000. Você só tem uma força, a reação ali é 100.000 também. Então, beleza. Está feita a força horizontal ali. Já para o momento fletor, precisa-se conhecer as reações de apoio. Como o F1 atua no centro, as reações nos apoios serão de 250 cada. Tranquilo aqui, essa parte de reação de apoio, eu vou ter uma reação aqui e uma reação aqui. Como o F1 está certinho no meio, nem precisa fazer conta, né, pessoal? A gente sabe que é 250 para cada lado, né? Tranquilo isso aqui, né? Ok. Tá. Então, deixa eu só ver um negócio aqui. Então tá. Agora, vamos calcular o momento fletor. Então, uma das técnicas que a gente aprendeu, né, para esse caso mais simples, é como a gente faz um corte no ponto de interesse, e naquele corte tem que ter os esforços internos que mantenham, né, essa viga estática, que é a cortante e é o momento fletor. Como aqui a gente só precisa do momento fletor, a gente nem precisa mexer com cortante. Então, desenhadinha aqui, né, a viguinha, vou fazer ela aqui para a gente fazer o mesmo desenho que está ali na esquerda, ó. Eu tenho a reação A para cima. Então, está chamando de RA essa forcinha que eu desenhei aqui no comecinho aqui, ó. RA. Então, bem atuando aqui no meio, eu tenho F1. Aí eu tenho que ter uma força cortante V aqui. Um momento fletor M. E ali está desenhado até o esforço normal, né? Já que agora a gente tem forças normais aí. Agora, como a gente vai calcular o momento fletor, a gente tem que escolher um eixo de rotação. E sempre a gente escolhe colocar o eixo de rotação no ponto em que tem mais forças, porque força que atua no eixo de rotação não faz momento. Então, se a gente colocar o eixo de rotação aqui na direita, onde está a cortante, o F, a normal, então a gente vai fazer menos contas. Então, o eixo de rotação vai ser feito na direita. E aí, então, somente esse RA aqui vai fazer momento, e o próprio momento fletor M, né, que está desenhado aqui, ele também faz, ele que vai cancelar o momento desse RA. Então, se a gente colocar o eixo na direita, então vai ter o momento fletor menos o momento, né, dessa reação A tem que ser igual a zero. Ou seja, a resultante dos momentos é igual a zero. Então, quanto que vale a reação A? 250, né? A gente já tinha colocado ali na esquerda, né? Que ia ser 250 cada. E quanto que é a distância dela até o eixo de rotação? A gente tinha cortado na metade. Então, a distância daqui até aqui vai ser 1,5. E aí, isso 375 kN vezes metro. Então, já sei o momento fletor que eu vou colocar aqui, ó, bem ali na direita, né? Ali eu já sei o valor daquele momento fletor. Beleza, vamos agora para o momento de inércia. Como essa seção reta aqui é retangular, então a gente usa essa equação aqui, ó. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Se fosse um outro formato, aí dá mais trabalho. Semana passada a gente fez aquele exercício que tinha 2 pezinhos, né? Vocês lembram? Quem de vocês estavam aí na aula passada? Vocês assistiram a aula passada? Assisti, mas a maior parte minha internet caía. Ixi. Então, aí na aula passada a gente fez um exercício que tinha assim, um retângulo com 2 pezinhos.
Aí era bem mais difícil calcular, né? Tanto o centroide quanto o momento de inércia. Esse aqui, ó, como é retangular, bonitinho, então é mais fácil. É só jogar nessa fórmula aqui, ó. Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E aí, resolvendo, a base dele é 0,3, né? Porque a gente tem que fazer em metro. A altura é 0,4. E aí dá esse valor aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 3. E aí, beleza. Então, já sei o momento de inércia também. Já sei. Então, já tenho o momento fletor, que é o M. Já tenho o momento de inércia, que é o I. Agora falta a distância. Como é um retângulo, o centroide de um retângulo localiza-se no centro geométrico. Então, é bem no meinho aqui, ó. Vou fazer uma bolinha ali no retangulinho, ó. É bem no meinho. Então, a distância daqui até a máxima flexão é metade daquela altura, né? Que vai ser 200 milímetros ou 0,2. Então, eu já sei também o valor do Y. Beleza, agora a gente pode ir para frente, que é calcular essa força perpendicular que atua nessa área. Então, a área é 400 milímetros vezes 300 milímetros, tá aqui, ó. Então, se eu multiplicar as duas, dá esse 0,12. E a tensão, então a gente pode montar a fórmula agora que a gente conhece tudo. Então, vamos lá, ó. O M, que é o momento fletor, 375 mil, tá aqui. O Y, tá aqui, ó, que é esse 0,2 metros, tá aqui. Momento de inércia I, calculamos aqui, ó, tá aqui. A área, calculamos, tá aqui. E essa força de 100 mil foi dado lá no enunciado, ó. Vou até quadricular ali, ó. Aqui. Então, ficou só aplicar aí e descobrirmos, né, a tensão normal. Então, se resolvermos isso daí, esse primeiro dá 46,875, esse segundo dá 0,83. Então, a gente tem essa tensão aqui, ó, é devido à flexão, e essa tensão aqui é devido àquela força normal. Então, nós temos essa tensão aqui, ó, 47,708 mega atuando aí nessa fica. E aí, pessoal? Entenderam? Tá tranquilo? Vou até marcar uma estrelinha Sim, nesse exercício aqui, ó. Esse aqui é bom de cair em prova. pode passar outros modelos também para a gente ter mais entendimento de outros modelos. Sim, vamos fazer um agora na sequência. Mas assim, ó, já marquei estrelinha. Esse exercício é bom de cair em prova. Então, provavelmente eu vou colocar um bem parecido com esse lá para vocês fazerem na prova de vocês. Ah, esse aqui tá sem animação. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Rapidinho, tô arrumando aqui. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Determine a tensão normal máxima para a flexão composta abaixo. Notem que eu coloquei os mesmos esforços. O primeiro vale 500 mil, o segundo vale 100 mil. Qual que é a diferença agora? A força 1 não está mais no centro, ela está deslocada. Se ela está deslocada, já vai dar um trabalhinho a mais aí para nós
calcularmos, por exemplo, a reação de apoio, né? Beleza. Então, vamos aqui. Força normal, repete, né? Ela é 100.000, então eu tenho um esforço se é de reação de apoio aqui só daqui, né? Beleza? Agora, o momento fletor, a gente precisa conhecer as reações de apoio. Então, o que a gente vai fazer? Reação 1 e reação 2 para cima, menos a força 1 que está para baixo, igual a 0, certo? Então, os dois vetores verdes, né, que estão lá em cima, R1 e R2, estão para cima, e só o F1 está para baixo. Como eu só conheço o F1 vale 500, já substituí aqui, isolei o R1, porque daí depois eu vou calcular esse R2 aqui na equação dos momentos, eu substituo depois aqui e acho o R1. Então, ó, vamos fazer a equação dos momentos com o eixo que esteja ali no ponto 1. Então, o eixo de rotação vai estar do lado 1. Vai estar assim, né? Eixo de rotação aqui. Então, eu vou ter R2 assim, girando assim, e o F1 aqui, que vai estar girando aqui, né? Ao contrário. Então, como cada um gira para um lado, nós colocamos cada um com um sinal. Então, passo o M1 para lá, e aí vamos substituir. Então, o momento do R2 é o próprio R2 vezes a distância dele, que é 3. Se a gente olhar ali no desenho, né? O R2 está aqui, daqui até lá no início dá 3 metros. E aí, igual, momento 1. Momento 1 é a força 1, que vale 500. Está aqui a força 1. E a distância dele até o eixo de rotação é 1 metro, né? Então, 500 vezes 1. Então, eu passo 3 dividindo, eu vou achar que a reação 2 vale esse valor aqui, ó, 166.000. Então, eu posso voltar lá nessa equação, né, jogar os 166.000 aqui. E aí, acho 333. Notem que a reação 1 ficou maior, né, pessoal, que a reação 2, porque a força 1 está mais próxima, né, do apoio 1. Então, faz sentido, né, a reação 1 ser maior que a reação 2. Vamos fazer o momento fletor agora. A gente tem que cortar no ponto de interesse, que é onde está a força 1. Preciso calcular o momento fletor ali. Então, a gente teria essa configuração, né? Nós colocamos o eixo de rotação sempre no ponto em que tem mais forças. Então, de novo, eu vou ter R1 rodando assim e o momento fletor aqui na ponta girando ao contrário para anular. Então, por isso que ficou aqui, o momento 1 mais o momento fletor é igual a 0. Então, o momento 1 é o valor da reação 1, que vale 333, vezes a distância até o eixo. Essa distância aqui é 1, né? Porque o eixo de rotação está em cima da força 1. Então, é próprio 333,33. Então, lá da nossa equação, né, que a gente está fazendo, esse M aqui, ó, ali na direita em cima, ó, pessoal, estou circulando, aquele M já calculamos, achamos o momento fletor no ponto. Já foram 2 aulas, pessoal, que foram focadas na gente calcular esses momentos fletores, fazer os diagramas. Então, essa já é a 3ª aula que a gente está fazendo isso. Então, você já tem que estar já conseguindo fazer esses momentos fletores sozinhos. Beleza. Esse momento de inércia, a gente teria que pegar essa peça, aí eu vou calcular o momento aí a gente corta ela em peças conhecidas, aí eu coloco o centroide da primeira, da segunda e da terceira, aí eu calculo o momento de inércia dessa parte 1, mais essa parte 2, mais essa parte 3, porém, eu vou ter que fazer teorema dos eixos paralelos, tanto para essa parte 1 que está aqui em cima, quanto para essa parte 3 que está aqui embaixo, e calcular em relação ao ponto da linha neutra, que fica no centroide da peça. Esse 2 não precisa fazer teorema dos eixos paralelos para o 2, porque ele está certinho, o centroide dele coincide com o centroide da peça inteira, então
facilita um pouco. Quem está assistindo a aula desde o primeiro dia, a gente já calculou lá o centroide e o momento de inércia para uma peça exatamente igual a essa, só tinha outras dimensões. Quem está assistindo a aula desde o começo vai ter resolvidinho isso daí. Mas, para não precisar fazer de novo, eu vou até compartilhar aqui com vocês. A gente tem sites na internet que fazem esses cálculos para nós, de momento de inércia. Então, só como a gente já fez vários exercícios de momento de inércia, vou mostrar para vocês esse daqui, que é um jeito de fazer online, né? O problema é que na hora da prova não vai poder usar site. Se vocês tivessem feito a disciplina semestre passado que ela era online, aí vocês podiam usar o site para fazer. Como nós não estamos mais, então não tem como. Vocês vão ter que fazer na mão mesmo. Então eu vou compartilhar o site aqui para vocês, só para vocês verem. Acho que tem vários, tem mais de um. Mas esse aqui eu sei que é legal, então eu vou mostrar. Então esse é o site. Vou colar ele aqui no chat aqui colar aqui no chat esse link. Quem quiser clicar aí para ir lá. Ou eu vou mandar no grupo do WhatsApp também. Deixa eu mandar lá para vocês. Tá. Vamos voltar lá. Beleza. Dentro daqui desse site, ele calcula vários momentos de inércia diferentes. Tem para viga T, para vários. E aí, esse aqui é exatamente para essa nossa que nós estamos fazendo aqui. E aí, ele coloca as dimensões aqui, ó. O que é o B, o que é o H maiúsculo, H minúsculo, B, Bzinho, Bzão. Então, a gente vai digitar aqui na direita os valores. Olhando aqui, ele tem esse B maiúsculo aqui, ele é 100 milímetros, o nosso. Só que aqui esse site faz em metro, né? Então, o B maiúsculo, que aqui, ó, espessura que ele chama de alma, é 0,1. Agora, o H minúsculo que está aqui é 0. Ah, não, peraí, não é 0,1 ali, não. É 300. Aqui é 300, 0,3. O H minúsculo é 0,1. 0,1. O Bzinho minúsculo também é 0,1. E a altura ali é 400 milímetros. Então, é 0,4. Então, fica 0,3 de base, que é o B maiúsculo. O H minúsculo aqui é 0,1. Tá aqui. O B, que é essa largura aqui, B minúsculo, tá aqui também, é 0,1. E a altura aqui, ó, daqui, que é o H maiúsculo, é 0,4. Aqui embaixo, ó, tem outras calculadoras, ó, se quiser saber, ó, só clicar. Mas daí a gente manda calcular aqui, aí ele dá vários valores, né? Agora, notem, ele dá o momento de inércia em relação a x e em relação a y. E aí é que tá, a gente tem que ver qual que nós vamos usar. Por quê? Porque depende se a gente está fazendo para x, ela deformaria
em relação ao eixo x. Se nós fazemos para y, nós estaríamos pegando essa deformação em relação ao eixo y. Então, nesse caso, nós vamos usar, como a gente quer a deformação máxima, né, nós vamos fazer para o y. Então, nós vamos usar esse valorzinho aqui, ó, que é 0,009167. Depois, em outros conteúdos, a gente, mais no final do semestre, a gente, se fosse para rotações, né, se a gente estivesse fazendo um momento que causasse uma torção, nós usaríamos o momento polar de inércia, que seria esse outro aqui. Se não me engano, não sei se vocês lembram, vocês devem ter aprendido esse momento polar na Resmate 1, quando vai falar de torções. Vocês se lembram? No final, mais para o final dessa disciplina, Sim. a gente vai falar de novo de torção. Sim. Aí, esse momento polar, provavelmente vocês devem ter visto lá. Então, esse momento de inércia pelo software está aqui, ó, 0,0009167. Fica de tarefinha, quem que estiver procurando aí algum exercício para fazer a mais e tal, quiser exercitar, pode calcular o momento de inércia aí dessa peça depois aí, fim de semana aí, só para treino, já sabe o valor que vai dar. Eu mandei os links lá para vocês, vocês podem também depois tá fazendo em casa e joga no software, vê se dá certo ou não, né? Joga lá no site, vê se dá certo ou não. Beleza. Ok. E a distância? Se a gente olhar aqui, ó, a altura dessa viga aqui, ó, a altura total dela é 600 milímetros. Como ela é simétrica, então o centroide dela vai estar certinho aqui no meio, ó, certinho aqui no meio. Então, o y, né, que é a máxima, né, esse aqui, ó, ou c, depende do jeito que você quiser, essa distância vai ser metade, né, 0,3. A área dessa peça, a gente vai ter que calcular a área desses 3 retângulos, né? Agora, como que eu fiz aqui, ó? A dos retângulos que estão deitados, eu tenho 2 deles iguaizinhos, de 0,1 de altura por 0,3 de largura. Como eu tenho 2 iguaizinhos, eu multipliquei por 2 aqui, ó. Né? Que eu vou pintar de vermelho ali, né? Ó, esses 2 aqui, ó, que eu estou pintando. E o do meio, ele tem 0,4 de altura por 0,1 de largura. Então, preciso da área para jogar também lá na fórmula. A área de 0,1 metro quadrado. Então, vamos calcular as tensões. Então, essa é a fórmula. Então, o momento fletor está aqui, vezes a distância. 0,3 dividido pelo momento de inércia. Mais a força perpendicular, que é 100 mil, né? Dividido por 0,1. Então, nós temos aqui as tensões. E se eu somar, vai dar esse valor aí de tensão. Então, esse é o valor que está sendo tensionado, né, nessa viga aí e causando flexão. E aí, pessoal? Tranquilo? Conseguiram entender a lógica? Sim, um pouco trabalhoso, mas tá dando a entender. Se tiver que calcular o momento de inércia na marra, aí dependendo da figura, né? Aí demora um pouquinho. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que eu vou estar bem cuidadoso quando eu for fazer a prova de vocês, é justamente para eu não deixar a prova muito extensa, porque vocês têm só 2h30 para resolver essa prova. Então, não quero ninguém lá, tipo assim, não fazendo a prova inteira por falta de tempo. Então, eu tenho que planejar bem aí para vocês conseguirem fazer. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de passar a parte de teoria,
E aí, depois que eu terminar a parte de teoria, eu vou passar um exercício para vocês fazerem sozinhos. E aí eu quero que vocês, eu vou avaliar então esse exercício. Aí vocês vão me enviar via e-mail a resolução. Vocês vão fazer, cada um vai fazer o seu, mas caso vocês queiram depois, tipo, se juntar aí, discutir, conversar, sem problema, vocês podem fazer isso. Mas eu vou terminar de passar a teoria aqui primeiro, aí eu passo esse exercício para vocês. Tá. Agora, vamos falar então da flexão que é composta e oblíqua. O que vai acontecer agora? Além, a gente vai ter dois momentos fletor atuando nessa viga. Dois. Então, se aqui nesse anterior aqui a gente só tinha um que flexionava a viga assim, agora a gente vai ter um momento, agora a gente vai ter que trabalhar em 3 dimensões. Então, essa viga, ela vai deformar. Deixa eu fazer um exemplo com um papel aqui, quer ver? Deixa eu sair daqui. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tô aparecendo grandão ou pequenininho para vocês? Pequeno. E agora? Tá grande. Tá. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Então, vocês estão vendo... Esse aqui é um tapetinho do meu mouse, certo? Como que vai ser essa tensão aí? Vou fazer aqui mais longe. Se eu fizer uma força aqui, vamos supor que a gente esteja vendo assim. Se eu faço uma força aqui, ela flexiona assim, né? Faço uma força aqui, ela flexiona assim. Se eu fizer uma força aqui assim, ó, ela também flexiona do mesmo jeito, tá vendo? Que é o exercício que a gente acabou de fazer, da flexão composta. Faz aqui, flexiona assim, faço aqui de lado, também flexiona assim. Só que agora vai ter uma força, tipo, saindo da tela, assim. Então, se a gente tivesse vindo... É como se ela vai flexionar assim e também assim. Entenderam? Ela vai fazer assim para flexionar para fora e para baixo ao mesmo tempo. Então, ela vai para baixo e para frente. Então, ela seria assim e assim. Ficaria tipo meio que na diagonal o esforço. Assim e assim. Porque eu tenho dois esforços atuantes ao mesmo tempo. Vocês entenderam essa lógica? Sim ou não? Sim. Para ficar mais claro, eu sempre gosto de mostrar um vídeo de um professor aqui da internet. Tá até aqui no slide o link, né, e os créditos. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês assistirem. Esse vídeo aqui, ó. Pera aí, rapidinho. É porque eu tô usando... A flexão composta oblíqua. Flexão porque eu tenho momentos aqui, ela é composta porque eu tenho dois momentos no caso, e a oblíqua... Vocês estão ouvindo certinho? Na hora que eu passei o vídeo, vocês ouviram certinho? Um pouco rápido. Dá um pouco eco. Um pouco rápido.
Não, mas eu coloquei normal aqui de novo. Na hora que eu dei o play do vídeo, ele vê se vai estar sem eco, tá? Eu preciso mutar meu microfone e desmutar o do computador. Vocês me ouvem? E aí, pessoal, Cássio Guinho por aqui. Eu sou Tá bom agora. Tá ok. engenheiro civil e vamos pensar nessa questão, nesse tipo de situação aqui. Eu tenho uma flexão composta oblíqua. Por que é flexão composta oblíqua? Flexão porque eu tenho momentos aqui, ela é composta porque eu tenho dois momentos no caso, e é oblíqua porque eu também tenho, elas estão em situações diferentes do que a gente está acostumado a ver. Então é o seguinte, ó, eu tenho um momento aqui, ó, que está girando o eixo Y, este momento aqui, ó, eu tenho um momento também girando o eixo X, tá? E eu tenho uma normal, aqui no caso uma normal entrando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, momento em Y, momento em X e a normal. Se eu fosse representar isso daqui em seção, né, numa vista aqui, eu teria, ó, momento em Y, momento aqui, ó, em X, tá? E como ele está entrando, eu posso fazer assim, ó, é um xizinho. É como se eu estivesse vendo o rabinho da flecha. Quando você vê uma flecha, você vê ela assim, né? Você vê a flechinha aqui, ó, eu tenho um xizinho, tá bom? Se eu visse ao contrário, eu tô vendo assim, né? Quando você vê ao contrário, você só vê o pontinho da flecha. Tá bom, pessoal? Aí você vê só um ponto. Aí seria assim, ó, tracejadinho com ponto, tá? E aí eu tenho, num ponto P aqui qualquer, ponto P, eu tenho uma altura em relação ao eixo Y, ao eixo X, então vou chamar de Y de P, e tenho também essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de X de P, tá bom? Então, quem são aqui eles, essas situações aqui, separadamente? Eu tenho que pensar, por exemplo, o meu momento de X, ó, vou colocar aqui, ó, momento de X. Quando o momento de X tentar girar essa fibra, essa face, ele vai fazer a parte de cima ter compressão, toda essa parte aqui, ó. E quanto mais longe eu tiver do eixo, mais tensionado ele vai estar. E a parte de baixo toda vai estar sendo tracionada, ó. Tá bom? Pela regra da mão direita a gente aprende isso. Então ele girou assim, ó, ele girou a seção, tá bom? O meu momento Y, olha aqui, ó, momento Y. Momento Y vai pegar essa parte do lado de cá, ó, toda e vai comprimir. Tá bom? Compressão do lado de cá. E do outro lado? Do outro lado eu vou ter sempre tração. Tá? Nessa situação, tá bom, pessoal? O meu momento aqui, ó, né, quer dizer, a minha normal está comprimindo. Se a minha normal está comprimindo, eu vou ter compressão. Então, sempre aqui, ó. Compressão, parte de dentro aqui, ó. Beleza? Então, tá todo mundo comprimido. E eu vou colocar ele aqui, ó, para dentro. Normal. O que vai acontecer, então, com as fórmulas? Quais são as fórmulas que a gente usa para fazer cada um? Bom, vamos lá. Eu tenho momento, tensão de P, e o meu momento é X. Se o meu momento é X, eu vou fazer momento X vezes um Y de P, que é a altura aqui, ó, dividido pelo momento de inércia em X. Tá bom? Quando eu vou fazer esse caso aqui, ó, que é o momento em Y, então a tensão de ponto P, usando o momento Y, eu vou ter momento em Y vezes um X de P, que é a distância dele até o Y, dividido pelo momento de inércia em Y. E nesse caso aqui, ó, tensão de P, usando uma normal, é igual a normal sobre área. Simples assim. Se a normal for negativa, aqui eu vou ter o negativo. Tá bom? Como é que eu vou, então, juntar esses três aqui? Ó? Vamos fazer aqui de um em um. Ó. Aqui eu tenho essa distância aqui, eu vou dizer que vale 2, mais ou menos.
2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, tem um total aqui de 4, né? Vou colocar aqui, ó, 4 negativo, né? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então, é esse ponto aqui. A gente faz de ponto a ponto. Esse ponto aqui de cima, ó, eu tenho menos 2, mais 1, menos 1. Esse vai anular com esse, eu vou sobrar aqui menos 2. Então, ó, 1, 2. Beleza? Esse ponto aqui, ó, tenho 2 positivo. Eu tenho um negativo aqui e um negativo aqui. Então, ele vai zerar, ó. Esse vai zerar com esses dois. Então, vai ficar esse ponto aqui. Beleza? E esse canto aqui, ó, eu tenho 2 positivo, mais 1 positivo, menos 1 aqui, ó. Esse vai anular com esse e vai sobrar esses dois aqui. Então, ó, vou colocar 1, 2. Beleza? Então, eu vou ter que unir todos esses pontos. O que a gente faz? No meu caso aqui, né? Eu vou unir com lápis, depois eu vou unir com a canetinha. Então, ó, eu tenho isso daqui. Vou unir agora na canetinha, ó. Esse vai unir com esse vai chegar até aqui. E aí, aqui em cima, ó, eu tenho aqui, juntei aqui. Tá bom? Esse ponto de interseção aqui com esse ponto de interseção vai me dar a minha linha neutra, a famosa linha neutra. A linha neutra serve para quê? Para a gente saber que nesse ponto aqui, nessa retinha, nessa seção, né, a gente tem tensão igual a zero. Então, ó, essa parte aqui toda está tensão positiva e essa parte aqui toda de dentro está tensão negativa. Claro que eu estou usando um exemplo hipotético, tá? Se eu fosse, então, pensar numa situação de equação, qual seria a equação? A gente tem que usar essa equação aqui de cima. Deixa eu só terminar o desenhozinho. Seria essa equação aqui, que é o seguinte, ó. Eu tenho tensão normal no ponto P é igual a mais ou menos momento, eu vou usar na ordem aqui, né? Momento x vezes o y de P dividido pelo momento de inércia em x. Esse y aqui é porque eu estou usando o momento em x, então eu tenho uma altura em relação ao eixo x. Mais ou menos momento em y vezes um x de P dividido pelo momento de inércia em y. Tá bom? E mais ou menos normal sobre área. Mais ou menos por quê? Porque pode ser compressão, tanto quanto pode ser tração. Tá? Isso daqui vai me dar uma equação geral. Beleza, gente? Então, é isso daí. Melhorou um pouco, pessoal, o entendimento? Sim, fica bem mais claro. Então, a ideia é que, como ele é oblíquo, ele vai, tipo assim, vai ocorrer essas distorções em 3 dimensões. Então, ela não vai flexionar mais só numa direção. Ela vai ir mais de uma. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, créditos aí ao professor, né, que explicou. Então, usando a mesma notação, né, se o momento está para cá, a gente usa a regra da mão direita para saber para onde que vai ocorrer essa rotação. Vocês já usaram a regra da mão direita? Já ouviram falar disso? Vou destacar eu no vídeo aqui. Mas não lembro. Estou parecendo grandão? Sim. Então, ó, tá a minha mão direita aqui. Como que eu sei para onde que vai ocorrer uma rotação quando eu estou falando de momento? A gente vai sempre apontar o dedão para a direção em que está o momento. Então, por exemplo, naquele caso lá, é a pontinha daquela flecha que estava desenhada. Então, ó, se eu aponto o dedão para cá, aonde que os dedos ficarem aqui, ó, e fazer essa curva aqui, ó, essa rotação, eu sei que, ó, aqui em cima, por exemplo, aqui em cima aperta para dentro da tela e aqui embaixo, se eu continuo rodando, né, aqui embaixo está saindo da tela, né? Então, essa rotação aperta em cima e comprime em cima e traciona embaixo. Se vocês tiverem, por exemplo, imagina que vocês, quem tiver com a caneta, pega uma caneta na mão e imagina que você está segurando uma chave de fenda. Ó, eu tô com a caneta aqui.
Agora, finja que vocês estão apertando um parafuso imaginário aí, mas tenta apertar esse parafuso imaginário como se fazendo a regra da mão direita. Então, a pontinha aqui da chave de fenda é a tampa da caneta, é aqui a pontinha da caneta. Então, aqui é para onde vai estar apontando meu dedão, ó. E aí a gente vai fazer... Se a gente estiver apertando o parafuso, ó, estou apertando, o parafuso vai para lá, ó, vai para lá. Notem que é certinho a mesma direção que o dedão tá. Então, ó, eu faço a regra da mão direita, eu sei que o parafuso vai para lá. Se a gente fizer o contrário, imagina que eu quero frouxar agora, eu vou rodar para o outro lado, né? Então, eu inverto a mão, porque agora eu tenho que fazer a mão para lá, por quê? Porque eu quero tirar para lá o parafuso. Então, notem que o momento, né, se eu fizer para lá, estou tirando o parafuso, faço com a regra da mão direita, o parafuso vai para lá. Por quê? Porque o meu momento está para lá. Então, se algum dia vocês não souberem, eu não sei para qual lado que roda para eu apertar o parafuso. Tem gente que já meio que já tem uma memória corporal, já sabe qual lado que roda, que aperta e qual que não aperta. Mas deu um branco, eu não sei. É só vocês fazerem regra da mão direita. Pega o dedão, aponta. Se eu aponto para dentro, quer dizer que eu quero que o parafuso entra. Se o dedão aponta para fora, quer dizer que eu quero que ele saia. Então, vocês veem, a regra da mão direita vai falar para vocês, ó, onde que você vai rodar para fazer o que você quer. Você quer que entre, ó, roda assim, entra. Eu quero que saia. Então, você tem que inverter para rodar, aí você roda no sentido da mão. Então, isso dá certinho aí para esse problema que a gente está fazendo aqui. Então, voltando ali no slide. Então, se a gente for fazer para esse desenho aqui, ó, esse MZ que está aqui, então eu colocaria o dedão aqui para o MZ, e isso quer dizer o quê? Que a rotação vai estar ocorrendo assim. Então, igual o cara fez no desenho, por exemplo, eu poderia falar que aqui em cima está comprimindo, fazer o desenho parecido com o dele, e aqui embaixo aqui, ó, tá tracionando, né, para ficar assim. Aqui faz assim. E bem aqui tem a linha neutra. Então, seria mais ou menos nessa lógica. Ele rodaria assim, né? Agora, imaginem esse MY aqui, ó. Se a gente for fazer ele, o dedão tem que ficar apontado para baixo, né? Então, a rotação ia acontecer aqui, né? Então, eu comprimiria para dentro, esse lado aqui comprimiria para dentro, e aqui para lá. Então, e o outro... Então, aqui, essa parte aqui, ó, dessa linha ia comprimir, e dessa linha aqui ia tracionar. E aí eu tenho que ter mais uma força normal aqui, comprimindo ou tracionando para ser a terceira. Então, ficaria essa equação aqui. Então, como que eu olho? Ó, o momento Z, essa distância Y é porque, como ele roda aqui, a distância Y é essa distância daqui até o Y. Depois, como ele roda nesse próximo, momento Y, como ele roda aqui, então, é daqui até aqui é a distância Z. Aqui é a distância Y. Por que não tem distância X? Porque X é onde vai acontecer essa força perpendicular aqui, ó. Aí a força perpendicular atua perpendicular à área de seção reta. Então, ela não vai fazer momento. Então, por isso que ficou invertido aqui, né, a letra. Tipo, o momento Y, aí pega essa distância no eixo Z. E o momento Z pega a distância lá no eixo Y. Porque o momento Z, ele gira em torno do eixo Z, mas ele vai comprimir a viga aqui, ó, no eixo Y. E o momento em Y, aqui do jeito que a gente está desenhando, ele gira em torno de Y, o momento Y gira em torno de Y, só que a compressão dele ocorre aqui, ó, no Z.
E o momento Z gira em torno de Z, mas comprime Y. Então, ele roda de um lado em relação a um eixo, mas comprime o outro. E aí, um eixo vai sobrar. O que ficar de frente com a seção reta, né? Nesse desenho aqui foi o X, então é aqui que vai ter a força. Esses conceitos aqui, pessoal, são bem chatinhos. Então, eu sugiro que vocês, depois, no caderno de vocês, estudem mais e encham de lembretes e desenhos e coisas assim para ajudar vocês a relembrar. Porque aqui eu estou falando, né? Mas, assim, depois esquece. Então, para lembrar, então, coloquem lembretes para ajudar vocês a fazer essas interpretações, já que a prova de vocês é com consulta, né? Então, eu vou ter que colocar, pelo menos, eu vou colocar um exercício só, tá? De flexão oblíqua lá para vocês. Então, vamos fazer um exercício desse. Outra coisa também, pessoal, já essa parte de flexão oblíqua ela é bem chata, eu só vou colocar viga retangular, tá? Só igual tá aqui. Não vou colocar tipo viga T, viga I, porque daí aí é judiar demais de vocês. Então só vou fazer com a retangularzinha, que é facinha, e também de preferência já vou dar até os momentos aqui, ó. Já calculo tudo belezinha. Então tá. Pessoal, vocês querem fazer um intervalinho? Como que vocês estão aí hoje? Se vocês concordarem, eu queria só terminar eu faço essa aplicação com vocês, e aí depois eu passo o exercício valendo ponto, e aí eu deixo o resto da noite para vocês fazerem esse exercício valendo ponto e me enviar. Então daí eu encerro. Pode ser? A gente vai só um pouquinho mais para frente, dá 8h15, aí eu passo o exercício para vocês, aí vocês fazem para me entregar, e aí semana que vem eu faço ele com vocês para corrigir. Pode ser? Beleza. Então tá bom. O exercício vai para entrar até que horas, professor? Entregar hoje, até 10. Aí eu vou ficar aí eu encerro a aula, mas eu tiro dúvida com vocês aí, se precisar. Eu vou mandar esse slide aqui também para vocês lá no grupo, aí vocês podem usar lá. Então tá. O vídeo, né, do professor que ele mostrou ali também, ele mostrou essa anotação aqui de se é um xizinho, quer dizer que a força está entrando na tela, né? Se é uma bolinha com pontinho, quer dizer que é uma força que está saindo da tela. Então, só para poder desenhar em 2 dimensões uma coisa que é de 3 dimensões. Então, do jeito que está aqui, ó, esse F está entrando na tela, né? Ele vai comprimir essa área, ele não vai tracionar essa área. Certo? Então tá. Vamos calcular os momentos de inércia. O momento de inércia é base vezes altura ao cubo sobre 3. Base vezes a altura ao cubo por 12. Só que agora, como eu tenho 2 momentos, ela vai ter rotação tanto no eixo Y quanto no eixo que a gente chamou de Z ali. Então, eu vou ter que calcular os 2 momentos de inércia. Então, por exemplo, quando ele for rodar em Y, vamos interpretar aqui no desenho, o momento Y está aqui, ó, e ele rotaciona aqui, apertando, ele vai comprimir a peça deitada. Ele vai comprimir a peça aqui, ó. Isso quer dizer que, como ele roda aqui no eixo Y e comprime em Z, a altura dele aqui vai ser 0,3 e a largura que vai ser 0,4. Por quê? Porque a flexão está ocorrendo aqui, ó, no eixo Z. Então, eu tenho o momento está em Y, mas a flexão ocorre em Z. Então, por isso que a base e a altura ficaram invertidos ali. Quando a gente for fazer agora para o Z,
o Z roda aqui, ó. Ele roda em Z, mas aonde que ele comprime? Comprime em Y, porque ele roda aqui e aperta aqui, para flexionar. Aí aqui sim, é daquele jeito que a gente já calculava, né? O 0,3 aqui vezes esse 0,4. Então, como eu tenho momento para os dois lados, ele roda de lado, ele flexiona de lado e em pé. Aí nós calculamos o momento, cada um para um lado, e aí a gente faz base vezes altura ao cubo. Se vocês quiserem decorar, né, ó, nesse desenho aqui, ó, se ele roda em Z, ele está rodando no eixo Z. Então, é uma força que está fazendo aqui, que está fazendo a viga comprimir de comprido. Aí depois no Z, ele roda, depois para o momento em Z, ele roda aqui no Y, mas ele comprime aqui. Então, a viga vai fazer uma barriga para o lado. Então, o Z faz a barriga para baixo e o Y faz uma barriga para o lado. Por isso que nós temos que calcular duas vezes. Aí as distâncias. Então, vai ser as duas metades. Então, a distância Y vai estar aqui, né? 200 milímetros, que é metade do 400. E a distância do Z vai ter que ser metade desse 300, que vai ser 150 milímetros ou 0,15. Tá? Então, Y está aqui e Z está aqui. E a gente tem que fazer bonitinho em metro. A área, para os dois jeitos, a área sempre é a mesma, né? Então, nesse caso, não muda. 0,3 vezes 0,4. Calculando as tensões normais, né? Então, tá aí a fórmula e as oblíquas. Então, aplicar os valores. Então, eu tenho o momento Z foi dado no enunciado, 200K. O momento Y também está no enunciado, 150. E aí, a distância Y, a gente já fez ali, 0,15, e a distância Z, 0,2. E aqui embaixo, os dois momentos de inércia que a gente calculou. Então, para Z está aqui, para Y está aqui. E a força perpendicular vai ser aquele F de 300K, que atua na área de 0,12. Então, aumentou, para a oblíqua, aumentou mais uma parcela, né, pessoal? E aí, é resolver. Então, nesse exercício, eu deu 18, 33 e 2,5. Cada um. Aí é só somar. Então, deu 54,58 mega de flexão. Entendido isso aqui, pessoal? Vamos fazer mais. Pode repetir esse final. O finalzinho? Isso. Tá. Então, essa equação, agora, como a gente tem dois momentos fletores atuantes, a gente tem que fazer para um eixo e para o outro. Então, a viga, né? O primeiro exercício que a gente fez hoje, a viga só flexionava assim. Só aqui no eixo Y, né? Agora, ela também ela flexiona para baixo e para o lado, ao mesmo tempo. Que foi o que eu mostrei com o tapetinho do mouse e depois o outro professor desenhou, né, no papel. Então, a gente tem esse momento Z, o enunciado deu, e o momento fletor Y, o exercício deu. Esses exercícios aqui, pessoal, de oblíquo, eu já vou dar os momentos. Nos que são flexões compostas ou simples, aí a gente calcula o momento fletor fazendo o corte, né, no ponto de interesse, igual a gente fez para calcular os diagramas. Beleza. As distâncias Y aqui e Z, como eu pedi sempre as tensões máximas, é sempre do ponto da metade até a extremidade. Da metade até a extremidade. Só lembrando de diferenciar, né? Todo mundo que está aqui para o eixo Z e todo mundo que está para o eixo Y. Então, a gente elencou aqui, né, todos os esforços. Então, ó, o momento de inércia em relação ao eixo Y está aqui, 9 vezes 10 a menos 4. E o momento de inércia em relação ao eixo Z está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 3. Tá os dois momentos de inércia. O momento de inércia é maior, né, na onde tem mais resistência, né, na onde que está a altura maior, que é justamente ali no eixo Z.
Aí a gente tem as distâncias, que é as metades, né? Que eu até desenhei ali, e a área. Aí a gente aplica tudo e resolve. Então, resolvendo essas contas, né? Organizem quem tiver potência, assim, ó, organizem em parênteses, ou faz igual eu fiz aqui, ó, calcula um de cada vez, separadinho, e anota, para não ter erro. Aí esse aqui deu 54,58. Vamos olhar esse outro exercício aqui, ó. Agora mudou os tamanhos da viga e mudou também aqui os momentos, né? Mudou a direção, né? O Y continuou para baixo, mas o Z inverteu. Então tá. Vamos calcular os momentos de inércia. Como é retângulo, a fórmula sempre é essa. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Mas, de novo, temos que fazer um para Z e um para Y. Para Y, o Y gira aqui, ó. E ele aperta quem? Aperta aqui. Então, se ele está apertando aqui, a base aqui é 0,3 e a altura é 0,2. Então, tá aqui. Depois, a gente vai para o Z. O Z roda aqui, ó. Se ele roda aqui, imagina que ó, ele está rodando aqui, né? Então, ele vai rodar aqui, ó, e ele aperta aqui em cima. Então, vai fazer a barriguinha da viga vai para baixo, né? Então, 0,2 vezes 0,3. E aí, calculando, dá esse 4,5 vezes 10 a menos 4. Então, já temos os dois momentos de inércia. As distâncias, então, daqui até lá embaixo e daqui até a outra extremidade. A gente só está pedindo sempre as tensões máximas ali no enunciado. Por isso que a gente sempre pega da metade, que é o centroide, que é onde passa a linha neutra, até a máxima distância. Então, tá aqui. E aí a área desse daí, 0,3 vezes 0,2. Aí a gente joga naquela fórmula. Então, a gente já definiu tudo aqui. Os momentos estão no enunciado. A gente só calculou os momentos de inércia. Então, aplicando os valores. Então, aqui ó, de forma individual, né? Quanto que deu cada um. Então, temos essa tensão máxima, 124,44 megapascal. Então, o que é de pegadinha aqui? É enxergar esses momentos aqui, ó. Porque assim, ó, esse vetor que está desenhado aqui é um vetor de momento. Ele não é um vetor de força. Tipo assim, não é uma força que está apontando para baixo. Isso aqui é um momento. Ou seja, imagina uma barra passando aqui, ó, e está girando em volta dessa barra. Então, o vetor de momento estando para baixo quer dizer que nessa linha aqui as coisas estão girando assim. Se fosse no Z, imagina uma reta aqui e as coisas estão girando aqui. Então, não imaginem assim, eu tenho uma seta, quer dizer que está apertando ele aqui. E aqui está apertando para baixo. Não, porque esse vetor está representando um momento. Então, vocês têm que imaginar que aqui é um eixo e está havendo rotação. Aqui é um eixo e está havendo rotação em torno desse eixo. Por quê? Porque o momento está apontando para baixo. Então, lembrem da regra da mão direita. Eu vou colocar o dedão apontado para baixo e os outros dedos vai me mostrar para onde que está rodando. Onde está rodando, quer dizer que é ali, onde que eu apontar os dedos que sobraram, né? É ali que vai estar ocorrendo a flexão. Os dedos ali vai mostrar, são os dedos que vai mostrar onde aperta. Então, é o mesmo desenho que a gente, é praticamente o mesmo desenho que a gente estava fazendo ali. Só que o que é a diferença agora? Agora a gente colocou uma carga distribuída. Mas é uma carga distribuída retangular, certo? Então, a gente quer a tensão normal máxima para essa flexão que é composta. Então, a carga distribuída vale 100 kN para cada metro e a força 2 vale 100 kN. Então, valendo 200 pontos na atividade de sala de aula. Entregar
em jonathanzangeski@gmail.com até às 22 horas. Se vocês quiserem, pode ir, acho que, beleza, acho que no e-mail é melhor. Vocês podem trocar ideia entre vocês, mas entrega individual, tá? Vocês façam no papel e fotografem e envia para mim, certo? Enviar a foto da resolução. Qualquer Ok. dúvida, mandem um WhatsApp para mim, qualquer coisa. Ok, Então, professor. vou encerrar a gravação. Ok, professor.